Nosso segundo ponto é muito importante. Muito importante. Por quê, Bernardo? Cara, a gente está falando de um ponto que sem ele você não chega a lugar nenhum na prova. De verdade. De verdade. O planejamento textual ele é essencial para que você faça uma redação de forma garantida, para que você não tenha problemas com o texto. De verdade. Quando a gente começa a fazer redação e a gente não conhece essas técnicas de planejamento textual, a gente fica muito esperando vir, né? A gente fica olhando pro teto, babando, esperando descer a inspiração, né? Ah, desceu, aí eu escrevo. E eu escrevo de qualquer jeito, nem sei se ficou bom ou se ficou ruim. Complicado, né? Você planeja o texto, você demora aí algo em torno de 20 a 25 minutos nesse planejamento. Eu tenho certeza que o restante desse tempo vai ser muito valioso para você, porque você vai produzir direto, sem nem pensar. Porque com esse planejamento, todas as ideias vão estar na tua cabeça. Eu garanto mesmo, de verdade. Tá? E a gente tem algumas etapas muito importantes para que esse planejamento se concretize. E eu vou te mostrar quais são, com muita calma, para você entender um pouquinho delas. Tá? Fazer o check aqui para você ver que a gente falou sobre ele. Vamos em frente. Primeira etapa do meu planejamento de texto. Vou colocar aqui a setinha e não mudou a cor, né? Não dá não, sem condições. Nada de cor diferente, é a mesma, senão vai ficar muito esquisito. Primeira etapa do nosso planejamento de texto, a gente vai chamar de interpretação do tema. Peraí, Bernardo, então a interpretação do tema é pegar o que a gente fez aqui, olhar para a frase tema e entender o que ela tem de importante? Também, mas não só. Como assim? Tema não é só a frase tema. Tema também é a coletânea de textos. Daí vem o nosso terceiro ponto, inclusive, que já está adiantado aqui, que é o uso da coletânea. O tema também está na coletânea de textos. Eu sei que muitas vezes, quando você restringe demais, copia coisas, dá aquela vontade enorme de nunca mais ler a coletânea. E eu vou te pedir, pelo amor de Deus, para você não fazer isso. Leia a coletânea. Por quê? A coletânea de textos, ela sempre dá informação, mostra o que a prova quer que você faça, mostra o caminho que a prova quer que você siga, mostra o direcionamento da banca. Então, se você pega, por exemplo, eu vou colocar aqui a frase tema para você entender do que eu estou falando. Se você pega a frase efeitos da implantação da lei seca no Brasil, você já tem uma resposta aqui sobre o que o tema quer que você fale. O tema quer que você fale principalmente sobre os efeitos, as consequências. Mas são as consequências de qualquer coisa? Ah, Bernardo, são as consequências da lei? Não. Não. São as consequências da implantação da lei. Isso significa que eu tenho que falar de como essa lei foi implantada, de como essa lei foi colocada em prática. Daí vem toda aquela minha relação de teoria versus prática. Como é que essa lei funciona na teoria? Qual é a ideia dessa lei? O que a gente tem que fazer nessa lei? Mas como é que ela é posta em prática? Como é que eu pratico essa lei? O que eu faço quando eu coloco essa lei em prática? É a mesma coisa? Não é. Eu tenho que saber isso para poder dizer quais são os efeitos. E aí, os textos de apoio mostram muito sobre isso.
quando você pegava os textos, depois dá uma procurada aí, quando você pegava os textos de apoio da prova, você via logo no cantinho assim, logo no início, na verdade, o primeiro texto. Lei seca, foi criada com um objetivo tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e ela conta com a ajuda de todo o povo brasileiro para que funcione e tudo mais. E, bom, isso vai ser levado a diversos lugares e tem os instrumentos tal, 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 tal. Legal, aí você para pensar primeiro. Com a ajuda de todos os brasileiros. Em algum momento, a lei pediu ajuda dos brasileiros? Em algum momento, a lei conversou. Lei que eu digo, estou personificando, né? São as pessoas que criaram essa lei, que levantaram e botaram em prática essa lei. O poder público. O poder público conversou sobre a necessidade dessa lei, porque essa lei é necessária. Ela é necessária. Ela é importante. Ela é importante. Você sabe que é. Você sabe que hoje a gente tem muitos acidentes aliando de alguma forma álcool e trânsito, álcool e direção. Você sabe disso. Não estou falando mentira. Você sabe. Só que essa lei foi conversada. A gente falou sobre a necessidade dessa lei. O povo entende que essa lei é necessária? Não. Não. Então essa implantação tocou um problema. Essa lei ela foi imposta, ela não foi conversada. E aí o que acontece? Ela não funciona como deveria. E aí a gente usa o Twitter da lei seca para não passar na lei seca quando a gente bebe e dirige. A gente não, que eu não me incluo, tá? Porque a minha direção piora muito quando eu bebo, então eu prefiro não beber. De verdade, não é nem por causa da lei, é porque eu já dirijo mal sem beber, imagina bebendo, né? Eu já me seguro um pouco com relação a isso. Mas essa lei foi imposta, ela não foi conversada. E aí por isso a gente burla, porque a gente não enxerga a necessidade dela. Então ela não funciona, o efeito a lei não funciona, existe por quê? Porque na sua implantação ela foi imposta e não conversada. Tá aí o primeiro ponto. Pô, Bernardo, mas já cheguei aí só aqui? Sim. Olha como a gente já adianta muita coisa. Já tem um primeiro argumento aí. E o segundo? Olha só, pensa. Essa lei foi imposta e não conversada. E aí quando a gente chega, sei lá, vou mandar a minha lei seca lá pro interior de alguma cidade, lá no norte do país. Aí chega uma caixa com todos os instrumentos que os caras precisam usar, os policiais lá, os guardas precisam usar na lei. Pra cumprir a lei de alguma forma, fazer lá a blitz e tudo mais. O cara sabe usar? Não. Chega um instrumento, chega a caixa, ele pega aquele bando de instrumento e não sabe utilizar. E aquilo vai ser praticado eficientemente? Não. Não. Tá, mas como é que você sabe que não é eficiente, Bernardo? Quando a gente olha a coletânea de texto, você vai procurar e vai olhar depois, existem uns gráficos que falam que a redução, em 5, 6 anos de lei, a redução no número de acidentes foi de 20%. Teve um número lá, tipo, 15%. Cara, em 5, 6 anos de lei você reduz em 20%, é muita coisa isso? Ah, Bernardo, pro Brasil beleza, mas na teoria? Teoria é 100%, né? Então a prática em 5, 6 anos, o ideal seria pelo menos uns 60, 70, 80%. Ah, mas é impossível. É impossível porque a lei não foi conversada. Então daí você tira toda essa informação. Tudo bem? Beleza? Então voltando. A primeira etapa do nosso planejamento de texto é a de olhar para a frase-tema, olhar para os textos de apoio e começar a tirar a informação dali. O máximo que você puder, tá? O máximo que você puder. E onde você vai colocar essas informações? Na segunda etapa, que eu vou colocar aqui embaixo só para a gente não perder a linha, tá? E depois a gente parte para a terceira. A segunda etapa é a que a gente vai chamar de brainstorm, que é a famosa tempestade cerebral, né? Tempestade de ideias. É o momento em que você vai começar a listar informações. O que vier na sua cabeça sobre o tema, o que vier na sua cabeça sobre o texto, o máximo que você puder.
Pô, Bernardo, mas eu vou começar a me enrolar. Não vai, confia em mim. Esse é o momento de você colocar tudo pra fora. Tudo que vier na sua cabeça. Exemplos, informações, números, citações. Ah, mas isso eu não acho importante. Eu preciso colocar, coloca. Depois você seleciona. Pô, mas eu vou perder mó tempão fazendo isso. Não. Uma vez eu tava dando aula pra um menino presencial e tal, e ele falou, não, mas eu vou perder muito tempo. Eu falei, cara, olha só, você tá falando de, sei lá, relações pessoais, tá falando que o amor não existe mais entre as pessoas, coloca assim, ó. Pronto, você já lembra. E evita perder tempo, você não precisa escrever tudo. O amor não existe. Não, acabou o amor. Você economiza tempo. Então a ideia aqui é economizar tempo, tá? Se você só puder selecionar coisas no texto sem escrever, melhor. Mas quanto mais ideias você colocar, melhor. É sempre bom que sobrem ideias, tá? Que você tenha ideias a mais. Que as ideias sobrem mesmo no texto. E aí, quando você for selecionar as informações, que é a nossa próxima etapa, eu vou falar sobre ela, você vai ver o que é mais interessante para o seu texto. Tá? Com calma, paciência, quanto mais, melhor. Vê que a gente já está falando do uso da coletânea, né? A ideia da coletânea, eu sempre digo isso e vou repetir para vocês. Existem 3 tipos de aluno na minha prova de redação. 3 tipos. O primeiro tipo de aluno é aquele que não usa a coletânea. É o que eu falei que você precisa evitar fazer, né? Pelo amor de Deus, não foge da coletânea, não. Usa a coletânea. Usa. O aluno que não usa é aquele que vai ficar em 600, 700, no máximo 700. Existe um segundo aluno, que é aquele aluno que só usa a coletânea. Esse é o aluno que vai ficar entre 760 e 800. Que fique claro, esse que não usa a coletânea pode ficar mais baixo e o que usa também, tá? Mas eu tô dizendo o aluno que faz um bom texto usando a coletânea. 700 e pouco, 800. O aluno que vai ao 1000 é o aluno que vai além disso. É o aluno que usa a coletânea, mas que vai além dela. É o aluno que diz que a lei funciona, mas não como deveria. E diz por que não deveria. Por que deveria? Por que existe essa teoria? Que teoria é essa que não está sendo usada na prática? Então, o aluno precisa ir além desse texto. Além desses textos de apoio, sem deixar de utilizá-los. A ideia não é que você copie, mas que você pegue informações desse texto. Então, se esses números estão ali, você está vendo que não reduziu quase nada o número de acidentes. Então, você já sabe que essa lei não é eficiente. Não como deveria ser. Você está interpretando aqueles textos, você não está copiando. Copiar você já sabe que é proibido, né? Não pode copiar trecho da prova dos textos de apoio, não rola. Se você copiar, o Enem, o corretor, vai tirar, vai desconsiderar esse trecho que está copiado. Confia em mim, não copia. Mas você pode, obviamente, interpretar aquelas informações, interpretar aqueles gráficos. A gente tem um tema aqui no Descomplica sobre os desafios da sexualidade na adolescência. Ele fala basicamente da sexualidade mesmo, de falar sobre sexo, sobre a vida, né, do adolescente que está crescendo e que vai se relacionar com alguém. E os textos mostravam uns gráficos sobre os jovens falando com as pessoas sobre sexo, sobre ter filhos antes do casamento e sobre doenças. Doenças sexualmente transmissíveis. 3 gráficos. E o primeiro gráfico, o segundo e o terceiro, nos 3, a relação deles com os pais era muito baixa. Eles falavam quase nada com os pais. Que informação você pode tirar disso? Ué, você pode dizer que os pais não estão, de certa forma, tendo uma conversa aberta com seus filhos e vice-versa. Os filhos não estão procurando os pais porque eles não sentem segurança nessa procura. E os pais não estão se abrindo para os filhos. Os pais não estão mostrando para os filhos que eles estão ali e podem tirar essas dúvidas. Aí os filhos se abrem mais com quem? Se abrem mais com os médicos. Se abrem mais com os amigos. Não se abrem com os pais.
Então, o que eu fiz? Eu olhei os textos de apoio, interpretei os textos de apoio e coloquei minha informação. Tem novidade aí? Nenhuma. Mas tem um bom texto. Tá bem? Beleza? Até aí tudo bem, né? Legal. Tira um print aí dessa parte. Tirou? Vamos pro ponto 3? O ponto 3... O ponto 3, depois de feito esse brainstorming, o que eu vou fazer no ponto 3? Eu vou selecionar. É a parte de seleção e organização de ideias. O que é isso, Bernardo? Ué, eu vou pegar o brainstorming que eu fiz e vou pensar assim, o que entra e o que não entra? O que dá para eu relacionar aqui? Ah, Bernardo, eu botei esse ponto aqui, eu botei esse ponto aqui, eu botei esse ponto aqui. Cara, eu acho que isso aqui não dá para relacionar com nada, mas esses dois aqui dá para fazer um parágrafo de desenvolvimento 1. Ah, esse aqui eu não liguei com nada, mas ele é muito importante, cara. Por que eu não pego e faço aqui só com ele um parágrafo de desenvolvimento 2? Ah, Bernardo, esse ponto que eu botei aqui embaixo, cara, ele tem muita cara de proposta, né? Eu vou botar na proposta de intervenção. Ah, esse ponto aqui, cara, ele tem uma cara de contextualização. Pô, é uma ideia histórica muito maneira que eu me amarro. Pô, vou botar ele como contextualização da minha introdução. Esse é o momento de você organizar suas informações. A gente vai ver mais tarde o que de certa forma, precisa entrar no seu texto. Quais são as coisas importantes para a sua redação. E, obviamente, essas coisas importantes para a sua redação, você vai selecionar aqui. Tá bem? O quarto ponto é um ponto que a gente também tem alguma relação muito forte com essa seleção, só que ele já é mais direto mesmo, tá? Além de você ver o que combina, o que não combina, o que pode entrar no seu texto, o ponto 4 é o ponto de roteirização. Ou seja, o que vai entrar? De certa forma, rosa não. Eu tô errando toda hora esses dias, né? É porque eles são parecidos. O que vai entrar? São parecidos os dizes, tá? Não quando bota no quadro, senão vocês vão me chamar de maluco. O que entra na minha introdução? O que entra no meu desenvolvimento? O que entra na minha conclusão? O que entra em cada um desses parágrafos? A introdução tem a função tal e a função tal. Eu vou te mostrar isso mais tarde, tá? De 7 às 8, não esquece. Introdução tem essa e tem essa função. Desenvolvimento tem essa e essa. A conclusão tem essa e essa. Beleza. O que entra em cada um deles? Dos pontos que eu coloquei. O que tem cara de tese, de ponto de vista? Como é que eu vou formular isso? Esse é um momento em que você vai trabalhar essas informações, que são muito importantes para o seu texto, é óbvio. Falei para você que quando você termina esse planejamento, que demora de 20 a 25 minutos, você tem todo o seu texto na mão, todo o seu texto montado. E, obviamente, se você tem todo o seu texto montado, você já selecionou isso antes. Então, esse é o momento de você selecionar essas coisas. Tá bem? Não se esquece de fazer isso, que é muito importante para sua redação. Beleza? E a última parte é o próprio rascunho, né? Bernardo, você acha importante fazer rascunho no texto? Você acha que ele vai fazer diferença para minha redação? Eu acho que ele vai fazer muita diferença para sua redação, tá? De verdade. Eu acho que ele vai ser essencial para o seu texto. Porque o rascunho permite que você revise o texto depois. Se você sai escrevendo de qualquer jeito, você não volta. E se você não volta, você não percebe seus problemas. E se você não percebe seus problemas, lembra da competência 1 que eu botei aqui em cima? Já era. Você perde ponto aí. Então, faz o rascunho.
faz o rascunho, produz o rascunho. Mesmo que seja corrido, tá? Mesmo que... Sabe aquelas folhas de matemática que você nunca usa? Sabe? Aquelas de rascunho de matemática? Você não faz aquelas contas todas, né? Eu sei que você não faz. Pega aquelas folhas de matemática, aquelas folhas de rascunho e usa para fazer seu texto. Mais corrido, com a letra de qualquer jeito. Não liga não. Faz de qualquer jeito. Terminou? Depois você passa limpo. Faz de qualquer forma. Mas para ler aquele texto antes de passar limpo. Faz a lápis, que eu sei que você produz mais rápido a lápis. Faz a lápis. Beleza? Então, são 5 etapas muito importantes para o seu texto. Tá tranquilo? Vou voltar ao que eu falei para quem está chegando agora. Acho difícil alguém estar chegando agora no finalzinho, mas é sempre bom a gente falar, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está com uma live que vai rolar agora, até 1h, e mais tarde, de 7 às 8, em que a gente vai revisar os principais pontos para a prova. Aqui são 3. Redação do Enem, que a gente já revisou, planejamento de texto e o uso da coletânea. Mais tarde, a gente vai falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tá? E aí a gente vai revisar alguns pontos importantes com relação a isso, para que você não tenha mais problemas com esse tipo de texto. Tá? Vão ser 2 aulas que se conectam. Para quê? Para que você entre no nosso Twitter, mande uma dúvida com a hashtag 12HorasNerds e o coraçãozinho, porque, né? Foi aniversário da Natane ontem, meu aniversário sábado, a gente merece um coraçãozinho, né? Então manda a sua dúvida com o hashtag 12HorasNerds e a gente vai responder. A gente vai tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil até a prova do Enem. Para isso, as nossas 12 horas net, estamos nos preparando, estamos ansiosíssimos, os fadões do Enem estão de volta e nós vamos tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil até a prova, tá? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que entrar no evento, aí no Facebook, você vai, obviamente, confirmar a presença no evento, porque eu sei que você vai, é na véspera da prova do Enem, sempre, o dia inteiro de muitas brincadeiras, a gente vai ter relaxamento, a gente vai ter muita coisa maneira nas nossas 12 horas net. Eu tô animadíssimo, eu adoro, fico aqui o dia inteiro, me animo. É muito maneiro ficar aqui e ficar com a gente, né? E aí você vai tirar todas as suas dúvidas até lá. Se você confirmar a presença no evento, você vai poder concorrer a uma blusa autografada. Eu já confirmei minha presença lá, né? Porque eu quero, Natane também quer. Eu acho que a gente merece, né, Nath? Porque aniversário, a gente merece esses presentes, né? Não me importa se for só daqui a um mês esse presente, mesmo assim, é um presente eu acho que eu mereço, tá? Então, confirma a presença aí no nosso evento. Pra gente fechar, eu trouxe uma redação que eu vou ler com muita calma para você prestar atenção, tá? E aí depois você vai voltando o vídeo e acompanhando comigo o que a gente tem para falar. A gente vai dar uma olhada nesses cinco critérios que a gente tratou e, obviamente, nas partes do planejamento de texto nesse texto. O texto é sobre o tema do texto é o tema do Enem do ano passado, tá? Vou até colocar aqui, que não sei se você sabe, né? Mas esse aqui foi o tema do Enem. Se você é um estudante Descomplica, com certeza você sabe, mas eu vou colocar para não ter problema. Tema do Enem de 2016, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o título desse texto é Nunca Mais Mulheres de Atenas. Antes eu já quero adiantar, isso é uma referência a uma música do Chico Buarque, chamada Mulheres de Atenas. Se você nunca ouviu, depois bota no YouTube aí e dá uma ouvida, que você vai ver que tem muito a ver com o nosso texto, tá? Olha a introdução. Certa vez, Chimamanda Adichie, importante nome na literatura africana e na luta pelos direitos femininos, falou da importância de encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. De fato, é possível ver que o espaço dado ao segundo sexo de Simone de Beauvoir, antes limitado, tem crescido cada vez mais. Entretanto, não são raros no Brasil os casos de violência contra aquelas que deveriam, em um mundo de direitos humanos, ser respeitadas e ter seu lugar, mantendo muitas vezes um cenário de opressão que já se cristalizou. Nesse sentido, vale analisar o porquê de algo tão condenável ter se tornado perene, olha a persistência, e identificar soluções para resolver esse problema. Minha introdução. Começo com uma citação. Falo da Chimamanda Adichie, que é uma escritora maravilhosa. Se eu não me engano, ela é nigeriana. Você sabe, Nath? Acho que ela é nigeriana.
A Chimamanda, ela é incrível, ela já deu palestra no TED, ela é maravilhosa, e ela tem um livro chamado Somos Todos Feministas. E uma vez numa entrevista dela, ela falou exatamente isso. A importância de se encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo, de como isso é muito importante. E aí, usei essa frase, falei que o espaço dado ao segundo sexo de Simone de Beauvoir, só para usar outra referência, né? Antes era limitado e cresceu cada vez mais, mas não são raros no Brasil os casos de violência contra as que deveriam ser respeitadas e ter seu lugar. E nesse sentido, vale analisar o porquê de algo tão condenável ter se tornado perene, persistir de alguma forma na nossa sociedade brasileira. Cara, eu falei para vocês que tem uma competência 2 de tema e tipo de texto. Se eu tenho uma tese, e a gente vai ver isso na aula da noite, um ponto de vista, eu estou dentro do tipo de texto. Se eu tenho um tema e acerto esse tema, falo sobre esse tema, eu estou dentro do texto, dentro do tema. Competência 2, 200 pontos. Estou usando filosofia, falando da Simone de Beauvoir, estou usando uma contextualização mais cultural, estou indo bem na competência 2, 200 pontos. Tudo bem até aí? É importante destacar, em primeiro lugar, a cultura de inferiorização que vem sendo alimentada por séculos. Olha aí, vou falar de história, melhorando ainda mais a minha competência 2. Não é de hoje que a mulher é subjugada e violentada, física, psicológica ou moralmente, pelo homem. Artigos de Heloísa Buarque de Holanda, olha a referência, pesquisadora e ensaísta brasileira, mostram a existência de um feminino já no século XIX, do feminismo já no século XIX, como resposta a um comportamento masculino opressor. Nas obras sobre o Brasil colônia, já era possível ver a reprodução de valores machistas e patriarcais. O poder instaurado por uma fatia da sociedade, de certa forma, torna mais consistentes as manifestações de violência, que apesar da grande repulsa nos dias de hoje, ainda tem seu espaço. Apesar da grande repulsa, ainda tem seu espaço. Olha a persistência existindo no meu texto. Isso é importante. Estou dentro do tema, estou dentro do tipo de texto, estou usando argumentos de autoridade, eu vou falar sobre isso com vocês mais tarde, para dar mais peso à minha argumentação. Olha a competência 3 indo para os 200 pontos. Estou usando, é importante destacar em primeiro lugar, olha a coesão. Embora pareça algo inerente à sociedade brasileira, não podemos esquecer os esforços intermináveis do legislativo, que busca, por meio de alguns projetos de lei, resolver esse problema na sua raiz. Ainda assim ele persiste, mas eu estou lutando. Em 2006, a Lei Maria da Penha já iniciava uma luta consistente contra a violência doméstica, seguida em 2015 da Lei do Feminicídio, que estava na coletânea, inclusive, tá? Que criminaliza à parte a morte de mulheres. Importantes nomes da política brasileira, como Jandira Fegali e Benedita da Silva, brigam diariamente pela aprovação de medidas que tentem reduzir o número de casos de agressão e até morte no Brasil. Olha agora! Percebe-se, porém, que esse esforço não tem sido tão expressivo a ponto de extirpar de vez esse problema da sociedade. Olha a persistência. Até aqui, nota 1000. Olha a conclusão para fechar. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se entender esse problema e propor medidas que, entre outras, tornem mais eficazes propostas já lançadas, a Lei do Feminicídio, a Lei Maria da Penha, e amenizem ou até resolvam essa questão. A mídia, grande difusora de informações, pode trabalhar em conjunto com o governo, olha o que aí, o quem, o como, a divulgação de tais leis já existentes, de forma que as mulheres que sofram qualquer tipo de violência saibam que podem denunciar os agressores e se manter seguras. Além disso, por meio de ficções engajadas, olha o que eu falei, podem promover debates, olha o que e o como, que levados à sociedade trabalhem a ideia na sua raiz. Por fim, ONGs que defendam os direitos das mulheres podem continuar pressionando os três poderes, a fim de que em pouco tempo tenhamos mais projetos que contemplem o sexo feminino. Assim, olha a minha relação lá com o título e com a introdução. Aos poucos, poderemos encontrar na sociedade brasileira mulheres que mudem o mundo, olha a frase da Chimamanda, que não sejam mais morenas que têm medo apenas e que não sejam mais mulheres de Atenas. Uma referência à música do Chico, que é meu título. Nunca mais mulheres de Atenas. A gente vai falar bem mais disso à noite, tá? Mas só para você entender como é um texto sem erros, competência 1, 200 pontos, dentro do tema, do tipo de texto e que usa a interdisciplinaridade,
200 pontos na competência 2. Coerente e original nos seus argumentos, nas suas relações, usa contextualizações legais, faz um título maneiro, 200 pontos na competência 3. Bem conectado e sem repetições, é um texto bom na competência 4, 200 pontos. E com propostas detalhadas, bem interessantes, que falem sobre o tema e que resolvam todos os problemas que estão tratados no texto. 200 pontos na competência 5. É um texto nota 1000. Tá bem? Beleza? Se você quiser esse texto, procura no Google aí, Gabarito Enem Descomplica 2015. A gente tem uma página com o gabarito do Enem do ano passado. Se você for no segundo dia, na parte da redação, você vai ver esse texto aí no meio. São 3. Um deles é esse aí. Tá? Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Lembrando, a nossa ideia aqui é revisar assuntos, por isso bem objetivo, bem rápido, para você entender melhor cada um desses 5 pontos que a gente vai tratar. Aqui foram 3, à noite serão mais 2. Tá? A gente vai falar sobre esses pontos, revisar, para que vocês realmente tenham dúvidas. E enviem para a gente lá no nosso Twitter, com a hashtag 12 Horas Nerds e o coraçãozinho, que é importante, né? Aniversário da Natânia e tal. Não esquece do coraçãozinho, tá? Manda sua dúvida, a gente vai responder, a gente vai tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil inteiro até o Enem. Os fadões do Enem estão de volta, estamos aí prontos para a véspera da prova, para as nossas 12 Horas Nerds. Confirma sua ida ao evento, tá? Na véspera da prova aí. E é óbvio, você vai concorrer a uma camiseta autografada muito maneira. Espero que você esteja com a gente nas 12 horas. Tá bem? Tô vendo daqui de longe vários coraçõezinhos. Adoro esses coraçõezinhos. Inclusive, coração para vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aí. À noite, às 7, estaremos aqui novamente para revisar mais pontos. Tá bem? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.